A graça e paz do Senhor Jesus, irmãos, iniciando o nosso culto de domingo à noite, estaremos iniciando com a leitura do Salmo 100, que diz o seguinte: Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Oremos. Querido Deus, muito obrigado, Pai, por este dia. Muito obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a vida de cada um de nós, ó Deus, e oramos para que o Senhor continue a abençoar a vida de todos, ó Deus. Esteja com a direção deste culto, esteja com os louvores e com a ministração da Tua palavra também, ó Deus. Continue, ó Deus, presente na vida de cada um de nós. É o que te pedimos, no nome de Jesus. Amém. O Ministério de Louvor tem a palavra nesse momento. Apesar do mal formoso, é
Porque Ele me amou, amo, multiplico, oro e reparto. Vem aí, aguarde! O tema da campanha de missões nacionais deste ano, irmãos, é um tema bíblico, fundamentado na palavra de Deus, fundamentado no amor de Deus, fundamentado ali na primeira carta do apóstolo João. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. É a palavra de Deus, um tema bíblico, um tema com uma profundidade, com uma dimensão teológica extraordinária. Esse tema é um tema lindo para o momento que nós estamos vivendo. Um tempo de muitos desafios. Isolamento social, coronavírus. Desafios, irmãos, em tantos lugares desse planeta. Mas nós estamos fundamentados no amor de Deus. O Senhor cuida de nós. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor, porque Ele nos amou primeiro. A mensagem mais impactante em toda a Bíblia é que Deus nos amou. Ele nos amou, mesmo sendo nós pecadores. Deus nos ama, nunca desistiu de nós. Nos amou tanto que Ele enviou o seu próprio Filho para morrer na cruz. Ressuscitou para nos perdoar, para nos restaurar, para nos dar uma nova vida em Cristo Jesus. Olha, o amor de Deus é infinito. Ele nos amou independentemente da nossa condição de pecadores. O quanto Ele nos amou. Quando nós entendemos o quanto Deus nos amou, quando nós entendemos este amor de Deus, não tem como não viver intensamente para Cristo Jesus, para exaltá-lo, glorificá-lo, proclamar o seu nome. Quando nós somos tomados pelo amor de Deus, quando nós entendemos espiritualmente esse amor, nós crescemos na fé, no nosso comprometimento com a sua palavra. Nós temos uma vida abençoada quando entendemos o amor de Deus, o quanto Ele nos ama. Isso nos dá segurança. Todas as pessoas podem desistir da gente, mas Deus nunca desistirá. Ele nos ama, nos ama. Olha, queridos, que coisa maravilhosa. O tema da nossa campanha esse ano, porque Ele nos amou primeiro, nos motiva a fazer a obra do Senhor com alegria, nos motiva a amar o próximo, aqueles que estão perdidos sem Cristo Jesus, nos motiva a multiplicar discípulos, nos motiva a orar mais, nos motiva a repartir, nos motiva a ofertar, nos motiva a fazer a obra, o amor de Deus. Quais são as motivações do seu coração? Quais são as motivações do seu coração para adorar a Deus? Quais são as motivações do seu coração para discipular alguém, evangelizar? Quais são as motivações do seu coração para amar as pessoas, para ofertar, para fazer missões, para ir aos campos missionários? Qual a motivação do seu coração para abençoar outra pessoa, discipulando-a, compartilhando da palavra de Deus? A sua motivação é o amor de Deus? Por que você se envolve com a obra missionária? Missões, irmãos, é a revelação do amor de Deus em Cristo Jesus, sendo levado para cada pessoa neste Brasil. Isso é missões. Missões é o amor de Deus sendo compartilhado. Missões é o amor de Deus que nos leva a obedecer, a fazer a obra do Senhor com alegria. Quem entende o amor de Deus, quem compreende, quem recebe esse amor no seu coração, com certeza vai se envolver com a obra missionária. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A nossa motivação para amar outra pessoa é o amor de Deus. O que nos inspira a amar outra pessoa não são outros interesses. Não é uma questão de corresponder com alguém, mas é a motivação espiritual originada no amor de Deus.
Meus irmãos, quando nós fazemos as coisas, quando nos envolvemos na obra, no trabalho da igreja, nas atividades do reino de Deus, motivados pelo amor de Deus, é maravilhoso. Como é lindo ver alguém envolvido na obra do Senhor, motivado pelo amor de Deus, o quanto Ele nos amou. Querido, meu irmão, minha irmã, dormir cada noite, acordar cada manhã com a certeza de que Ele nos ama e nós, motivados por este amor, vamos viver para a glória de Deus. Porque Ele me amou? Porque Ele me amou. Primeiro de tudo, eu amo as pessoas. Eu faço a obra do Senhor. Eu me envolvo nesta obra com alegria, na total dependência do Senhor Jesus, porque Ele nos amou primeiro. Estamos juntos e vamos avançar, queridos irmãos. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Dando continuidade ao nosso culto, queremos parabenizar os nossos aniversariantes da semana, que no dia 18 a nossa irmã Melry fez aniversário. Então Deus esteja abençoando a vida da nossa irmã Melry, também a sua recuperação após sua cirurgia. E também no dia 21 a Maísa também fez aniversário, né? Que Deus abençoe grandemente a vida da Maísa e da sua família. Passando para o momento de dízimos e ofertas, irmãos, nós leremos em Gênesis, capítulo 28, versículo 22, que diz assim: E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então, aí na tela os irmãos estão vendo a nossa conta bancária para continuarmos, a depositar ou transferir nossos dízimos, nossas ofertas. Nós também já quero estar comunicando que o mês de setembro é o nosso mês de missões nacionais. Estamos também planejando algumas estratégias para ver como os irmãos poderão estar ofertando para missões, tá? Para diferenciar, o que é dízimo, o que é oferta de missões, tá bom? Então, em breve nós traremos mais informações sobre isso, mas estejam orando pela nossa igreja, estejam orando pelos nossos missionários, pelas campanhas que nós faremos, e que esperamos que os irmãos entendam a importância, ainda mais nesse período, de nós estarmos ajudando os nossos missionários, porque mesmo em pandemia, o serviço deles não parou. Eles continuam ali no campo missionário, trabalhando e também propagando a mensagem de Deus. Então, orem pela vida desses irmãos também que estão no campo missionário, muitas vezes se expondo, a diversos perigos, mas eles não abrem mão de estar aí transmitindo a palavra de Deus. Faremos mais uma oração nesse momento, e logo após a oração, o Ministério de Louvor terá a palavra novamente. Querido Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado, não permitindo, ó Deus, que passemos por necessidade nenhuma, ó Deus, mas o Senhor tem nos dado pão de cada dia, o Senhor tem nos dado sustento, por isso nós te somos gratos, ó Deus. Muito obrigado pelas bênçãos, ó Deus, que nós temos visto sendo derramadas em nossas vidas, ó Deus. Somos gratos por tudo que o Senhor tem feito e por todo o cuidado que o Senhor tem por nós. Mesmo muitas vezes nós não sendo merecedores, o seu amor e a sua graça supera todo e qualquer obstáculo e é derramada sobre as nossas vidas. Muito obrigado a Deus por tudo. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Então, o Ministério de Louvor está com a palavra mais uma vez.
Estar
A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, boa noite, que Deus continue nos abençoando, na continuidade desse culto que já demos início, com o Mendes dirigindo o culto, que Deus continue abençoando a vida do Mendes, sua esposa, seu lar, também o Ministério de Louvor, que entoou hinos de louvor e adoração ao nosso Deus, e agora na ministração da palavra dele. Vamos orar neste momento. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos por essa noite. Obrigado pelo decorrer do dia que o Senhor nos abençoou. E agora, Senhor, dando continuidade a esse culto que nós prestamos ao Senhor, o Senhor é digno e merecedor de todo o nosso louvor, de toda a nossa glória, toda a glória, Senhor, a prestamos a Ti. Pedimos, ó Deus, que o Senhor continue usando a minha vida neste momento, na ministração da Tua palavra, que ela continue edificando as nossas vidas, ó Pai. Aos irmãos que estão na sua casa, pedimos pela vida de cada um, esteja abençoando. Aqueles que são profissionais da saúde, Deus, principalmente aqueles que são membros dessa igreja, guarda, proteja. A todos os médicos e enfermeiros, ó Deus, que estão nos hospitais também, atuando neste momento, que o Senhor esteja abençoando, guardando, livrando cada um deles. E abençoando a nossa vida, principalmente espiritual, Senhor. Possamos estar firmes no Senhor, alertas, atentos a Deus, a tudo que está acontecendo, e que a nossa fé continue uma fé inabalável em Ti. Agradecemos e pedimos pela irmã Melry, mais uma vez, Santo Deus, esteja abençoando, e a sua recuperação, e que logo ela possa estar na sua casa, Senhor. Muito obrigado pela cirurgia, a qual aconteceu, e que também nós te pedimos, ó Pai, as bênçãos sobre a sua vida, que aquelas dores, aqueles problemas que ela tinha, dificuldades que ela tinha de andar, isso tudo possa passar, e que ela consiga, Senhor, fazer as coisas que ela tanto gosta de fazer, com a sua saúde restabelecida, para a glória e honra do Teu nome. Amém, Senhor. Irmãos, nós vamos pensar nessa noite no tema: Jesus considera as boas intenções. Este é o tema. Jesus considera as boas intenções. E o texto é em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 26, do verso 31 ao 35. Mateus 26, verso 31 ao 35. Vamos abrir as nossas Bíblias. Diz assim a palavra do nosso Deus: Então Jesus lhes disse: Ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro respondeu: Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu-lhe Jesus: Assegure-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Mas Pedro declarou: Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Jesus considera as boas intenções. Introdução: aqueles que têm boas intenções e os que aparentam ter. A gente sempre sabe de um ditado que diz: de boas intenções o inferno está cheio, né? Porque as pessoas não consideram muitas vezes as boas intenções. E a gente vai ver nesse texto que Jesus, ele considera as boas intenções daqueles que têm boas intenções, não daqueles que aparentam ter. Peguei uma frase e não tinha o autor desconhecido, mas diz assim: é impressionante como a gente pode causar estragos, mesmo tendo boas intenções. É impressionante como a gente pode causar estragos, mesmo tendo boas intenções. Esse autor disse isso. E é bem verdade, às vezes nós temos boas intenções, mas a gente vai ver que a atitude foi uma atitude que causou estragos, mas a intenção era boa. Jesus reconhece bem as limitações humanas, é isso que nós vamos ver aqui. Jesus falando para Pedro, olha, falando sobre a sua morte e ressurreição,
Mas também ele falou: olha, vocês me abandonarão. Porque Jesus conhecia as limitações humanas e sabia que no momento da sua prisão e no momento de que aqueles soldados iam prendê-lo, iam maltratá-lo, esbofetear e até colocá-lo na cruz, naquele momento os discípulos iriam abandoná-lo. Só que Pedro, ele tomou a palavra e disse que de maneira nenhuma ele ia abandonar a Jesus, de maneira nenhuma. Aí Jesus, que conhece, porque Jesus nunca deixou de ser Deus, conhece a nossa estrutura, conhece a nossa fragilidade, conhece o futuro, pegou, falou para Pedro: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás, antes que o galo cante. O galo cantava e falou nesta noite, porque o galo cantava da meia-noite às 3, era a vigília. E no entanto, Jesus deixou bem claro: antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Mas ele não considerou essa palavra de Jesus, não considerou. E disse que ainda que fosse para morrer, ainda que eu morra contigo, olha só, nunca te negarei, nunca te abandonarei. E é interessante que os discípulos não também consideraram as palavras de Jesus, pelo contrário, foram e concordaram com Pedro, e todos os discípulos disseram o mesmo: nós não vamos te abandonar. É como se tivesse falando: Jesus, o senhor não está falando, o senhor está falando coisas que o senhor não sabe, que o senhor não conhece, o senhor está falando coisas que não sabe e conhece, como é que, não vamos abandonar de jeito nenhum, Senhor, não vamos negar o teu nome, não considerar a palavra de Jesus. Muito bem, mas Jesus conhece bem as limitações humanas, por isso que ele falou: vocês me abandonarão. Em algumas versões vão falar que eles perderiam a fé, no sentido da esperança e da fé. Mas eles disseram que não, vamos continuar com essa esperança, vamos continuar com essa fé no Senhor. Muito bem. Jesus, ele faz distinção da intenção e atitude. Ele faz distinção. Ele diz assim, ó: antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Atitude e intenção. Eles tinham boa intenção de permanecer firmes. Eles tinham boa intenção de não negar Jesus. Só que a atitude seria diferente. Por isso que Jesus fala: olha, vocês estão falando, a intenção sim, vocês têm essa intenção, mas porém, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás, e os demais também me abandonarão. Ele faz distinção entre intenção e atitude. Essa distinção nós muitas vezes não fazemos, irmãos, mas Jesus faz. Jesus faz a distinção, porque nós vamos ver no decorrer da mensagem que tem pessoas que têm boas intenções, só que a atitude não foram segundo essas intenções. E tem pessoas que parece-me que as intenções são ruins e com boas atitudes, e nós vamos ver isso aí. É um contraponto, um contrassenso aí, que nós temos que somente agora vendo aqui Jesus, que ele tem condições de nos revelar algo, ou mesmo ele conhecer qual que é a verdadeira intenção da pessoa. É claro que você já foi enganado, e eu também já fui enganado por pessoas que tinham, parece-me que eram boas intenções, mas quando foi ver a atitude totalmente contrária com aquelas intenções. E também, talvez, julgamos algumas pessoas que verdadeiramente teve uma boa intenção, mas atitudes muitas vezes foram atitudes assim que, como aquele escritor disse, que causaram estragos. Então, talvez a gente possa ter, então, julgado essa pessoa, por causa do que nós vimos atitudes, causou estragos, e já condenamos também a intenção dessa pessoa. Mas Jesus consegue fazer a distinção entre intenção e atitude. Antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás.
a intenção, e ele está falando aqui da atitude, seria a atitude de abandonar e de negar a ele. Olha só, Jesus faz distinção. Muitas vezes as atitudes não coadunam com as intenções. Muitas vezes as atitudes não coadunam com as intenções. E nós vamos ver no texto, então, a respeito disso. Judas, no verso do número 49, dirigindo-se, vamos ler do verso 47. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12, com ele estava uma grande multidão, armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo, é ele, prenda-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Olha só. Atitudes, muitas vezes, não coadunam com as intenções. Aqui nós vamos ver Judas. A atitude dele parece ser uma atitude nobre, que ele chega diante de Jesus, o chama de mestre e dá um beijo. Que atitude bonita, né? Que atitude louvável, chamar Jesus de mestre e beijá-lo. Qual que era a intenção? A intenção era de que os que foram prender Jesus identificassem Jesus no meio dos seus discípulos e o prendesse. Por quê? Porque Judas tinha vendido Jesus por 30 moedas de prata. A atitude parece louvável, um mestre e um beijo, mas com intenção totalmente diferente das suas atitudes. Isso acontece. Por isso que nós precisamos viver e pedir a Deus sempre discernimento, porque há pessoas que têm umas atitudes assim parecidas ser boas. Portanto, a intenção é totalmente contrária com aquelas atitudes e enganam muitas vezes. Mas Jesus não. Jesus já sabia. Jesus não foi enganado. Jesus já sabia o propósito de Judas. Então ele fala no verso de número 50. Jesus perguntou: amigo, o que o traz? O que o traz? Sabendo que ele veio, e o propósito que ele veio foi para identificar e vender Jesus, para que aqueles soldados pudessem prendê-lo, e ele faz essa pergunta, ainda chama de amigo, não porque estava sendo enganado, não por causa do beijo, ou de mesmo dizer salve mestre, mas oferecendo a oportunidade da amizade, e sabendo que no coração dele, ele estava com a intenção totalmente impura de vendê-lo. Mas assim estendendo a oportunidade para Judas. Jesus não foi enganado. Nós, muitas vezes, somos enganados, irmãos, por não conhecer a verdadeira intenção que há no coração. Só que o tempo revela. O tempo revela qual que é a verdadeira intenção. Nós podemos ser enganados, irmãos, a não ser aquelas pessoas que se deixam se enganar por muito tempo. Nós podemos ser enganados a princípio. A pessoa vem e nos trata bem, a pessoa vem e nos tece elogios, e aquilo agrada-nos, e nós podemos até ceder algo. Mas, portanto, com o tempo, e se nós tivermos paciência, nós vamos identificar qual que é a verdadeira intenção da pessoa. Se essa intenção é boa ou ruim. Questão de tempo. Jesus mostrou isso dentro da palavra. Olhe, antes que o galo cante, antes de chegar à meia-noite, e nós vamos falar a respeito de tempo. 3 vezes tu me negarás. O tempo demonstra. O tempo demonstra. Quando Jesus também, na ceia, ele falou assim: olha, eu escolhi entre vocês, e entre vocês aqui, que eu escolhi, um de vós é o diabo, ou Satanás, está dizendo, ou traidor. O traidor. Não que era o diabo personificado, mas estava falando a respeito de Judas. E eles ficaram assim perguntando um ao outro: mas sou eu? E aí Judas também, quando faz essa pergunta, ele diz: tu o disseste. Você mesmo está confessando. Porque com o tempo, foi revelado qual que era a verdadeira intenção de Judas, que foi o que aconteceu aqui, de vender Jesus.
A precipitação, muitas vezes, nos atrapalha a nós identificarmos. Nós muitas vezes nos precipitamos com alguém ou com as pessoas. E essa precipitação nossa, ao invés de esperarmos e observarmos o tempo para revelar a verdadeira intenção, nós nos precipitamos. Com essa precipitação, muitas vezes nós somos enganados por não esperar o tempo certo. Porque, como eu disse, nós não somos enganados, a não ser que alguém se deixe se enganar por muito tempo. E a verdadeira intenção do coração da pessoa vai ser revelado, ou é revelado. Tá? Judas, então, revelou a sua verdadeira intenção, com atitudes que para nós parecem ser louvável. Um beijo e chamando Jesus de mestre. Intenções ruins com atitudes, entre aspas, boas. Vamos ver Pedro? O contrário. O versículo de número 58, do 69, 58, depois nós vamos pular 69 a 74. Capítulo 26, 58. Diz assim: e Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver o que aconteceria. Olha aqui. Aqui já começou, pelo processo, quando Jesus foi preso, esbofeteado, estava ali sendo maltratado, Pedro já começou a distanciar-se, já seguiu Jesus de longe, e observando o que haveria de acontecer. Aqui já começou. Aquele que disse, que teve aquela boa intenção, não vamos abandonar, todos aqui podem te abandonar. Ele foi até arrogante. Olha, todos aqui podem te abandonar, mas eu não, eu vou permanecer. Eles podem até perder a fé em ti, a esperança, mas eu vou permanecer, firme na fé, com a esperança ali robusta. E agora aqui, já começa a palavra de Jesus, que ele desconsiderou, que é isso, Senhor? E os demais também, já começa a se cumprir aqui. Ele já começou a seguir a Jesus de longe, começou a observar de longe, e a coisa foi intensificando mais. Só que veja bem, como nós somos falhos, né, irmãos? Como logo ele esqueceu das palavras de Jesus, ali já era para ele observar, falou, puxa vida, eu falei que não abandonar Jesus, e eu falei que estava até preparado para a morte. Ele falou assim, olha, se for possível, se for precisar, eu vou morrer contigo, e agora já estou de longe, com medo de me aproximar. Mas ele não considerou isso, ele não lembrou disso, não lembrou. Continuando, o verso de número 69, Pedro estava sentado no pátio, e uma criada, aproximando-se dele, disse, você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo, não sei o que você está falando. Olha aqui, a coisa começou a ficar mais distante ainda. Uma mulher identificou, você também estava com Jesus, o Galileu. Falou, não, eu? Você está confundindo, não sei do que você está falando. Sei, o que você está falando? Você viu aquelas pessoas cínicas? Ela sabe do que está falando, mas ela diz, não sei o que você está falando. Foi até cínico aqui. Portanto, a coisa começou a ficar mais intensa. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada ouviu e disse aos que estavam ali, este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez, não conheço esse homem. Agora jurou, não sei o que você está falando, e agora chegou a jurar, não conheço este homem. Continuando. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram, certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar, não conheço esse homem. Olha que situação. Tinha boa intenção, mas a atitude dele
Nesse momento de medo, o medo tomou conta do coração de Pedro, e ele falou que, não sei o que você está falando, chegou a jurar, eu juro, não conheço esse homem, e aqui começou a amaldiçoar-se e jurar, não conheço esse homem, não conheço. Atitude diferente, você vê, Judas, com intenções impuras, com atitudes que para nós parecia louvável. Pedro, com boas intenções, ele tinha boa intenção, mas a fraqueza dele, que Jesus conhecia naquele momento, tomou conta do seu coração, e mesmo com a intenção boa, com atitudes que não foi louvável, jurou, chegou a amaldiçoar-se e dizendo, não conheço esse homem. Quantas vezes, irmãos, ou algumas vezes já aconteceu isso com você? Você teve uma intenção até que boa, mas por causa da sua fraqueza humana, você teve atitudes que não foi louvável. Mas nesta noite, se foi a intenção boa, Jesus considera as boas intenções. Jesus não recriminou a Pedro da sua intenção, mas sim a atitude. Você vai me negar, vocês vão me abandonar. Portanto, o que Pedro tinha que prestar atenção naquele momento? Olha, é Jesus que está falando isso. Eu penso que vou até o final. Eu penso que não vou negá-lo. Eu penso que a minha fé não vai ser abalada. Mas se Jesus está falando, vamos considerar a palavra de Jesus. E o que nós temos que fazer? Se acontecer isso, o que nós temos que fazer? Jesus falou para eles, olha, eu vou morrer, vou ressuscitar, isso está no capítulo 26, e vou adiante de vocês a Galileia. Por quê? Ele ia novamente trazê-los de volta. Porque eles tinham boas intenções, mas ainda tinha fraqueza humana. Eu, pastor Marcelo, acredito, irmãos, o que deu força para os discípulos e os apóstolos, depois disso, vencerem, até mesmo não temer a morte, que muitos deles até morreram, Pedro foi um deles, morreram pela fé em Cristo Jesus, foi a pessoa do Espírito Santo que habitou neles, o poder do Espírito Santo. Neste momento, eles estavam com Jesus. Na verdade, ainda não estava, o Espírito Santo não habitava neles, porque Jesus estava presente. Por isso que Jesus vai falar lá em João, que é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não vai vir sobre vós, em vós, porque eu estou convosco e Ele estará em vós. E o que dá poder a nós, até de vencer o medo da morte, é a pessoa do Espírito Santo habitando em nós, Ele habitando em nós. Esse momento, Jesus sabia da fraqueza deles, vocês estão fortes, porque eu estou presente com vocês, mas eu vou ser preso, e deixa bem claro, vamos ler aqui para não ficar nas minhas palavras, no capítulo 26, vamos ler mais uma vez no verso 31, olha o que Jesus fala, então Jesus lhes disse, ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. O pastor ferido, o rebanho, as ovelhas do rebanho serão dispersas. Ele está falando, olha, vocês estão firmes porque eu estou presente, mas quando eu for ferido, vocês vão se dispersar. Era para considerar essa palavra de Jesus. Um parênteses aqui, irmãos, quantas vezes nós temos atitudes errôneas por não considerar a palavra, por não colocarmos essa palavra, lermos e meditarmos e colocar em prática na nossa vida, que é a palavra de Deus. Eles não consideraram, olharam para si, naquele momento, e olharam para si e achavam que estavam fortes, e poderiam até ir com Jesus até a morte, e a gente vai ver que a atitude foi diferente. Jesus considerou, sim, as intenções, mas não foi enganado, porque sabia da atitude deles, que naquele momento eles iriam abandoná-lo.
Muito bem. Vimos esses dois personagens. Primeiro, Judas e Pedro. E as intenções de Judas e de Pedro. Muito bem. Muitas vezes as atitudes não coadunam com as intenções. Próximo ponto. Alguns domingos atrás, eu tenho falado a respeito de que Deus, Ele usa a natureza, muitas vezes, para falar conosco. Ele usa circunstâncias para falar conosco. Claro que a prioridade é sempre a palavra, a Bíblia, a palavra de Deus. Só que nós não podemos fechar os olhos que esse Deus não está limitado. Ele é ilimitado e Ele pode usar circunstâncias, natureza, usar o que for para falar conosco. E a gente viu que com Balaão Deus usou uma mula. A gente viu que Jonas foi um instrumento das mãos de Deus também para falar e repreender Jonas, e até foi um transporte para Jonas, para ir para o lugar onde ele deveria ir para pregar o Evangelho. Nós vimos Jonas, nós vimos que também os discípulos, o mar, o vento, fez com que eles também ouvissem a voz de Deus e o trabalhar do Senhor. Olha, quem é esse que até o mar ele obedece, os ventos? E ali foi permissão de Deus, Deus usa. E aqui, Jesus usou um link para Pedro lembrar-se das suas palavras. Qual que foi esse link, essa ligação? Foi o galo. O galo foi o mensageiro aqui. Antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Ele usou o galo foi o link. Lembre-se disso. Antes que o galo cante, que o galo vai cantar, mas 3 vezes tu me negarás. Olha só como foi o link. No capítulo 26, versos 74 e 75. Aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus. Tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Olha só o link. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Usou o galo. Usou um animal. Usou uma ave para que Pedro pudesse lembrar das palavras de Jesus. Que Deus maravilhoso, irmãos, que usa, Ele sabe das nossas boas intenções, Ele sabe, Ele conhece, e Ele sabe também das nossas fraquezas, que nossas atitudes muitas vezes não coadunam com as nossas boas intenções, mas portanto Ele considera essas boas intenções e trabalha através disso, mesmo que a atitude for uma atitude que não coadunou com as boas intenções. Mas Jesus trabalhou na vida de Pedro e deixou, olha, aí Jesus olhou para ele e falou assim: puxa, eu preciso ajudar Pedro. Pedro vai ficar muito mal, porque com essas intenções e atitudes, uma atitude diferente, ele vai ficar muito mal. Portanto, eu vou trabalhar na vida de Pedro. Olha, o galo vai ser um instrumento que vai fazer você lembrar das minhas palavras, e esse galo vai ser um instrumento para que você, então, reconheça a sua fraqueza, a sua fragilidade, porque você falou uma coisa e agiu diferente, e possa se arrepender do seu ato, naquele momento que foi um ato de, podemos dizer, de covardia, de medo, de confessar que conhecia Jesus, de confessar que estava com Jesus, que Jesus verdadeiramente era o seu mestre. Era o seu mestre. Nós não temos no nosso país perseguições, não temos. Mas às vezes, nós negamos Jesus, por quê? Porque para não sair, para evitar algumas chacotas, ou até você jovem, até você moça, nega Jesus por causa das suas amizades, não confessa Jesus, e acaba negando Jesus por causa das suas amizades. Isso é um ato de covardia, isso é um ato de, realmente, de negligenciar que somos realmente servos do Senhor.
Porque quando nós somos servos do Senhor e nós andamos com Ele, a nossa fala denuncia a maneira que nós falamos. O nosso caminhar denuncia que somos cristãos. E no momento que as pessoas perguntam, nós temos que ter a alegria de dizer, verdadeiramente eu sou um cristão. Não interessa se você vai perder um namorado, não interessa se você vai perder uma namorada ou um pretendente, né? Um pretendente que você tenha. Se eu disser que sou um crente, um cristão, uma cristã, ele não vai se aproximar de mim, ele não vai querer namorar comigo. Não interessa. Se você é um cristão, uma cristã, que tem essa boa intenção de realmente agradar a Deus, a sua atitude tem que coadunar com isso. E às vezes alguns privilégios, às vezes algumas coisas que poderiam te agradar até a sua carne, você acaba perdendo essa atitude sua de coadunar com a sua intenção de o quê? De sempre mostrar Cristo através da sua vida. E de que realmente eu ando com Cristo, realmente a minha fala, o meu caminhar é um caminhar de um cristão, de um homem, de uma mulher cristã, de um moço, de uma moça cristã, que anda com Cristo. Mas se a intenção foi boa, mas a atitude foi uma atitude que não coadunou, sempre Deus vai te dar a oportunidade de você se arrepender desse ato. Porque às vezes é como Pedro aqui, irmão, nós vamos ver, ele queria, ele pensou, estou preparado, não vou negar, eu não vou, ainda que seja para morrer, mas naquele momento, ele não estava preparado, e Jesus mostrou isso, e falou isso com ele. Caminhando, e isso vai falar com a nossa vida também. Talvez você tenha boas intenções, mas a atitude foi uma atitude que não coadunou com as suas boas intenções. E por isso você sofre por causa disso. Porque você falou, mas agiu diferente. Há um sofrimento nisso. E se há esse sofrimento, isso é bom, porque verdadeiramente sua intenção foi boa, mas não teve. Sua fraqueza humana, sua fragilidade, debilidade, fez com que você agisse diferente. E Deus usa pessoas, situações, para que venha à tona isso e você venha se arrepender. Olha só o que aconteceu com Pedro, no verso de 75. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. A diferença de que tem boas intenções e atitude que não coaduna com as boas intenções. No momento que ele lembrou das palavras de Jesus, ele saiu dali e chorou amargamente. Esse chorar amargamente é um arrependimento, é uma tristeza profunda, mas não uma tristeza para a morte, uma tristeza para a vida, para arrependimento, para verdadeiramente, olha, eu falei, realmente desconsiderei a palavra de Jesus. Jesus ainda avisou, falou comigo, falou com outros discípulos, porque todos abandonaram, não foi só Pedro, os outros também abandonaram, que estavam com Pedro no momento que Pedro falou que não ia abandonar, mas todos os abandonaram. Vai ser no versículo de número 49, isso, Jesus é preso. No versículo número 49 vai dizer assim, no capítulo 26, dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salva, mestre, e o beijou. Não é aqui, deixa eu ver. Perdi aqui o versículo. Desculpe, irmãos, é o versículo de número 56. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. O verso de número 56. Todos o abandonaram e fugiram. Então todos aqueles que confessaram com Pedro e disseram o mesmo que Pedro, no momento crucial que Jesus foi preso, todos abandonaram e fugiram. Foi o que Jesus falou. Porque Jesus falou com conhecimento de causa. Jesus conhece o futuro. Porém, trabalhou na vida de Pedro, e Pedro saiu dali e chorou amargamente. A intenção de Pedro era boa,
mas a atitude não foi louvável, não foi boa. Portanto, lembrou-se da palavra de Jesus e saiu dali e chorou amargamente. Pedro chorou amargamente. Esse choro mostrou qual era a verdadeira intenção dele. Ficou muito mal com a atitude que teve. Diferente de Judas. Judas, com uma atitude que parece louvável, com intenções impuras. No momento crucial também, que ele reconheceu, que vendeu, que traiu um sangue inocente, ao invés de ele se arrepender, ele teve um remorso. E ali foi até aqueles, foram num lugar errado, foram até aqueles que ele vendeu e falou, traiu um sangue inocente. E eles disse para Judas, isso é contigo. Judas sai dali e se suicida, diferente de Pedro. Porque Pedro, o pecado de Judas e de Pedro, mesmo, negou, outro vendeu, outro negou que conhecia, negou que andava com Jesus, outro vendeu, só que a atitude foi diferente, a atitude de Pedro e de Judas foi diferente. Pedro chorou amargamente, mas Jesus foi até o encontro dele, porque Pedro se arrependeu. Judas não teve lugar de arrependimento no seu coração. Meu irmão e minha irmã, Jesus considera as boas intenções. O que eu aprendo com isso, irmãos? O que eu aprendo com isso? A não julgar, a procurar tomar cuidado com o nosso julgamento, que nós julgamos muitas vezes pela atitude da pessoa. E como nós falamos, há um ditado que diz que de boas intenções o inferno está cheio. Por quê? Porque olha somente pelas atitudes. Mas graças a Deus, nosso Deus, e nós vamos ver que Jesus, Ele olha também principalmente pelo o que está dentro do coração, que é a intenção. Às vezes a atitude não foi muito boa, mas ele olhou a intenção. Tinha boa intenção. Quando você eu dei até exemplo de manhã, né, pelo jogo de futebol, você às vezes vê a pessoa que você está jogando num time e a bola está com um colega seu que é do seu time e você vê que ele olha para você e tenta jogar a bola até a sua direção. Portanto, não saiu, o chute ficou torto ou o adversário pegou a bola. E você acaba aplaudindo esse seu colega, né, que é do seu time. Por quê? Porque você viu que a intenção dele foi boa, teve boa intenção. Portanto, não saiu do jeito que ele gostaria que saísse. É isso que quer dizer aqui. Jesus, ele vê a nossa intenção, mas talvez o chute saiu torto. Não foi em direção nem ao gol e não foi em direção do parceiro a qual ele quis passar a bola. Mas a intenção foi boa. E Jesus considera a boa intenção. Isso é uma lição, irmãos. Vamos considerar. Às vezes a gente olha para a atitude da pessoa, mas qual que foi a intenção? Talvez a intenção da pessoa foi boa, mas não teve força. Às vezes a pessoa faz planos, e na cabeça dela eu vou conseguir, de repente não saiu do jeito que ela queria. Mas nessa noite você ficou sabendo que Deus considera as suas boas intenções. E claro, que Ele vai trabalhar nisso também. A atitude não foi boa, Ele vai trabalhar, como trabalhou na vida de Pedro. Fazer distinção entre intenção e atitude, nós temos que aprender a fazer essas distinção, porque às vezes a atitude é louvável, mas a intenção não é, e o tempo vai revelar. Cuidado, meu irmão, minha irmã, cuidado. Pessoas que vêm elogiando, pessoas que vêm até presenteando-nos, pessoas que vêm com aquele sorriso, né? Parece muito simpática, e tudo concorda. Olha, que atitude, né? Tudo que eu falo concorda. A princípio concorda, mas qual que é a verdadeira intenção que está no seu coração? Isso com o tempo vai ser revelado. Deus vai revelar. É só ter um pouco de paciência, perseverança. É antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. É questão de tempo. Espere, né? Antes que o galo cante, vai ser revelado sim, qual que é a verdadeira intenção. E toma cuidado, porque às vezes a pessoa que vem com muita melação, tudo concorda, com muita coisa, é como Judas. Judas veio com beijo, veio com palavras elogiosas, mestre, e deu um beijo no rosto de Jesus,
parecendo uma reverência, né? Uma reverência, mas aquele beijo e aquelas palavras era com a intenção daqueles que estavam com ele, dos malfeitores, em identificar Jesus no meio dos discípulos para prendê-lo, para crucificá-lo. Cuidado, a gente tem que ficar muito atento. Teve uma irmã que uma vez falou para mim, pessoas que ficam com muito sorrisinho, com muita coisa, esconde alguma coisa, né? Às vezes a intenção não é muito boa. Não são todos, irmãos, mas a verdade, pessoas que brincam muito realmente, pessoas que muito brincam, tudo brinca, não leva nada a sério, realmente tem pessoas que escondem algo por detrás. Às vezes não tem tanta aquela alegria toda, mas quer demonstrar que tem aquela alegria, ou tem algumas intenções que não são boas. Nós temos que ficar atentos e observarmos isso. A intenção, ela tem que ser boa. E quando não é boa, nós temos que pedir a Deus, Senhor, revele realmente para nós qual que é a intenção dessa pessoa. Portanto, último apelo que eu quero dizer aqui, assim como Pedro, que teve boa intenção, mas a atitude não foi boa, talvez a sua também. Boas intenções, mas o chute saiu torto. Não foi até o gol, ou talvez não foi até o parceiro. Mas Jesus, ele considerou a sua boa intenção, teve boa intenção. Aplaudiu até a sua intenção e vai trabalhar na atitude. E essa atitude vai te levar, ele trabalhando nessa atitude vai te levar ao arrependimento. Porque quando Pedro lembrou das palavras de Jesus, ele chorou amargamente. Ali ele teve mudança de vida na sua vida. Ali, com certeza, ele começou a ponderar mais a respeito das suas palavras, porque ele era impossível não falar. Ele não considerava muito, ele falava naquele momento impulsivamente e ele pensava que estava pronto. Mas Jesus conhecia, ainda não. Teve um tempo sim, que ele estava pronto. E aí ele pôde morrer, realmente como ele falou, mas não nesse tempo, no outro tempo. Ele pôde até morrer por Jesus e foi crucificado. E a história diz que ele foi crucificado de cabeça para baixo. Que ele disse que não era digno nem de morrer como o seu mestre morreu. Olha só, houve um tempo, mas não naquele momento. Mas Deus conhece o tempo na nossa vida, o futuro, e sabe realmente qual vai ser a nossa atitude no futuro, assim como foi na vida de Pedro. Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe, não fique sofrendo. A intenção foi boa, não deu certo, mas contudo, Deus considerou essa intenção e vai trabalhar para que as suas atitudes possam ser atitudes que venham a ser coerentes com as suas intenções. É isso que Deus quer fazer e há de fazer na nossa vida como fez na vida de Pedro. Foi uma benção, pois Pedro foi cheio do Espírito Santo, trabalhou bastante para o Senhor, Deus usou ele tremendamente e pôde não temer mais a morte por morrer por Cristo Jesus, pela sua fé em Cristo Jesus. Ele não teve mais esse medo, mas nesse momento ele não estava preparado, não estava. Vamos orar a Deus, que tenhamos boas intenções e as nossas atitudes sejam coerentes com as nossas intenções. E se acaso você está sofrendo com a sua atitude, mais uma vez faça esse apelo, se coloque diante do Senhor, peça perdão, se arrependa realmente, e que as suas atitudes venham ser coerentes com as suas intenções também, para a glória do nosso Deus. Vamos orar nesse momento. Santo Deus, muito obrigado pelo ensinamento da Tua palavra, obrigado, Senhor, porque nós aprendemos que há e deve ter uma coerência, intenções e atitudes. Aprendemos que às vezes as intenções são ruins e atitudes parecem-nos boas. Portanto, são intenções que verdadeiramente vêm para agradar ou a pessoa ter alguma vantagem sobre nós. Ajude-nos a ter esse discernimento de não sermos engodados por pessoas que agem dessa maneira. Com sorriso, com beijo, com palavras elogiosas, mas com intenções impuras no seu coração.
E também vimos que tem pessoas que têm boas intenções, mas as atitudes, infelizmente, não foram de acordo com essas boas intenções. Mas que o Senhor considera isso e trabalha também para que haja uma coerência. Assim eu peço na vida desse meu irmão, que às vezes tem boas intenções, mas atitudes são ruins. E às vezes causou estragos na sua vida ou na vida do outro. E não era essa a intenção. Contudo, que o Senhor trabalhe, abençoe, para que possa o Senhor trabalhar nessas atitudes também, de forma que sejam coerentes, que coadunam com as suas intenções boas, ó Deus. E nós agradecemos ao Senhor, porque com a sabedoria que o Senhor tem, e até usa pessoas, usa circunstâncias, situações, para lembrarmos da Tua palavra, dos Teus ensinamentos, ó Deus. E que usou até um galo naquele momento, que quando ele cantou, Pedro chorou amargamente, se arrependeu. E da mesma forma, quando há uma verdadeira intenções e atitudes que não são coerentes, há um arrependimento. Há sim uma mudança de atitude na vida dessa pessoa. E que assim seja, Senhor, para a glória e honra do Teu nome. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão, as consolações do Santo Espírito do Senhor, esteja com todo o povo que chama pelo Teu nome, reunido aqui, em toda a face da terra. Amém, Senhor. Amém. No sertão, na cidade, crianças estão precisando de paz, salvação e perdão. Não conhecem Jesus, nunca ouviram falar do amor diferente, capaz de salvar. Quero ser a criança que vai ajudar a contar o seu plano de amor. Porque Ele me amou, quero a todos falar, anunciar e viver pra Jesus divulgar. Eu amo, multiplico, oro e reparto ao Brasil. Eu anuncio que Jesus é Senhor. Amo, multiplico, oro e reparto, transformado pelo amor. Eu amo, multiplico, oro e reparto ao Brasil. Eu anuncio que Jesus é Senhor. Amo, multiplico, oro e reparto, transformado pelo amor. No sertão, na cidade, crianças estão precisando de paz, salvação e perdão. Não conhecem Jesus, nunca ouviram falar do amor diferente, capaz de salvar. Quero ser a criança que vai ajudar a contar o seu plano de amor. Porque Ele me amou, quero a todos falar, anunciar e viver pra Jesus divulgar. Eu amo, multiplico, oro e reparto ao Brasil. Eu anuncio que Jesus é Senhor. Amo, multiplico, oro e reparto, transformado pelo amor. Eu amo, multiplico, oro e reparto ao Brasil. Eu anuncio que Jesus é Senhor. Amo, multiplico, oro e reparto, transformado pelo amor. Amo, multiplico, oro e reparto. Amo, multiplico, oro e reparto. Amo, multiplico, oro e reparto. Amo, multiplico, oro